Olá, bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, é o espaço do Grupo Aratu para a gente falar de negócios, de política, para a gente poder conversar sobre temas que trazem a Bahia para a relevância que ela merece. Um desses temas vai passar aqui no Linha de Frente e é justamente o tema da logística, da infraestrutura do nosso estado. A infraestrutura, as mercadorias que fazem a Bahia chegar no ponto onde ela chegou, passam inclusive pelo riscado desse nosso convidado, que é Demir Lourenço. Ele é diretor executivo do terminal de containers aqui no Porto de Salvador. Tem muita história, tem cultura nessa conversa agora, mas antes, deixa eu dar boa-vinda. Seja bem-vindo, Demir. Aqui é um prazer conversar com quem está fazendo a Bahia crescer cada vez mais. É um prazer estar aqui para falar de uma coisa pela qual eu sou apaixonado, que é o desenvolvimento, o apoio ao desenvolvimento econômico do Estado através dos investimentos que a Wilson Sons está fazendo no Porto de Salvador. Muita gente que passa pela região do comércio, muita gente que vai pegar sua lanchinha, muita gente que vai no ferryboat para atravessar Salvador, Mar Grande, não sabe que bem ali perto, por ali pela Receita Federal, tem muita tecnologia envolvida para receber cargas, para poder embarcar cargas também. E para fazer isso, Demir, me chamou muita atenção, para fazer isso no menor tempo possível. Você tem alguns indicadores da Tecom que colocam ela num ponto de vista de maioridade no Brasil. Quais são esses indicadores? Bom, Pablo, esse ano nós comemoramos 23 anos de existência do terminal. O terminal foi fruto de uma licitação que aconteceu em dezembro de 99, nós iniciamos a operação em 2000 e ao longo desses 23 anos nós investimos mais de R$1 bilhão no total em vários investimentos, sendo que 3 deles tiveram ciclos bastante claros, e bem delimitados e foram os mais representativos. O primeiro, logo assim que assumimos o terminal, que durou de 2000 a 2003, e nesse nós chegamos e trouxemos os primeiros portainers da Bahia. Os portainers são aqueles guindastes de pórtico grandes. A partir dali a gente começou a mudar a paisagem local. O segundo aconteceu de 2011 a 2014, que foi exatamente quando nós conseguimos ampliar o terminal, e aí trouxemos mais 3 daqueles portainers grandes. E o terceiro, entre 2018 e estamos concluindo agora em 2023, que é esse onde a gente está, além de novos equipamentos e reforma da estrutura existente, nós também construímos 423 metros de berço adicionais, adicionamos ao terminal, ou crescemos o terminal de 74 mil metros quadrados para 180 mil metros quadrados, quer dizer, dando muita capacidade adicional e muitos sistemas. Eu percebo, desculpe até te interromper, eu percebo que cada vez mais cresce em tamanho mesmo a embarcação que faz o trajeto, é bom o pessoal ter noção, a embarcação que faz o trajeto no Atlântico, no Pacífico, que sendo de grande porte, ela consegue pegar mais carga, pegar mais contêineres. Vocês estão habilitados para receber qualquer embarcação do mundo? Sim, estamos. Fomos um dos primeiros portos no Brasil a fazê-lo. Nós hoje temos capacidade de receber com tranquilidade navios de 366 metros de comprimento, navios com quase 60 metros de boca e 14 mil teus de capacidade. Esses navios, para você ter uma ideia, se você colocá-los na perpendicular ao solo, eles têm uma altura equivalente a de um prédio de 122 andares. Enormes. São muito grandes. E o crescimento do tamanho dos navios ao longo dos últimos anos, ele criou, não só para nós, mas para todos os portos no mundo, porque esse crescimento foi muito rápido, ele criou um desafio muito grande de adequação. E essa adequação ela é interessante porque é como a brincadeira das cadeiras. Se você começar a rodar, toda hora tira uma cadeira e você tem que ficar muito atento para não sobrar e ficar em pé sem ter onde sentar e sair do jogo. É a mesma coisa. Os navios crescendo de tamanho,
ou os portos se adequam e crescem, e aí, quando a gente fala de crescer, nós estamos falando em crescer berço de atracação, nós estamos falando em crescer infraestrutura de acesso, com canal de acesso, bacia de evolução, que é onde os navios giram, e o calado, a profundidade no berço, e também os guindastes, o tamanho dos guindastes, para que esses navios possam ser operados adequadamente. Muito bem. E o trabalho de casa, digamos, o dever de casa da Tecon aqui foi feito para poder se adaptar a essa nova rotina de transporte de cargas no mundo. Eu queria saber, em termos de volume de carga que passa por ali, por ano. Eu posso dizer que a Bahia, a evolução da Bahia, o progresso da Bahia passa por vocês ali? Eu diria que é até um pouquinho diferente. A nossa responsabilidade ela é de ser uma grande ferramenta de atração de novos investimentos e de desenvolvimento socioeconômico do Estado. Por quê? Nós somos o terminal de contêineres da Bahia, né? Então, nós temos e estamos entregando agora infraestrutura antecipada exatamente para fazer frente não à movimentação que nós temos hoje, mas à movimentação que a gente espera que a economia da Bahia vai entregar com o seu crescimento e com a atração de novos investimentos nos próximos anos. Entendi. E isso aí é muito importante, demonstra mais do que um otimismo, demonstra uma perspectiva de que as coisas têm uma evolução quase fadada ao sucesso. Nesse aspecto, quanto é que você consegue transportar num ano em termos de container? Como é que essa mercadoria vem? Vem por caminhões, vem a granel? Como é a realidade do Tecon? Eu vou fazer uma retrospectiva, né? Lá em 99, o ano antes da privatização, a movimentação portuária, a produtividade que se conseguia era da ordem de 9 containers e meio por hora. Hoje, nesse momento, a gente está com uma média de 75 containers por hora. Multiplicou quase por 10 a eficiência. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os navios hoje, sendo que nós trabalhamos já com pico em janeiro, batemos o nosso recorde, fizemos 110 movimentos por hora numa determinada operação. Mas a média é o que mais interessa, né? O que isso quer dizer? Não só que a gente está movimentando quase 10 vezes mais, mas o principal, que os navios estão passando 1/10 do tempo que eles costumavam passar aqui. E o navio é um ativo extremamente caro. Os navios de contêiner dessa ordem de tamanho que eu mencionei para você são ativos que, em determinada situação de mercado, podem chegar a $200 mil por dia. Então, a diferença de horas é muito cara, né? Então, o nosso foco é que o navio chegue, atraque, opere o mais rápido possível, e nós ainda estamos na nossa rampa de crescimento, vamos atingir mais do que 75, e saia, porque isso é um fator direto de competitividade do porto. Se eu estiver pensando aqui com a cabeça de um armador, com a cabeça de um empresário, eu vou analisar do seguinte jeito: olha, se eu for lá no Tecon de Salvador, no porto de Demi, vou falar assim, e meu navio, minha embarcação, passar menos tempo do que em Fortaleza, eu vou preferir o dele. É assim que é o raciocínio? Essa já era a nossa realidade. Com os investimentos que nós fizemos, nós ampliamos essa vantagem exatamente em frente aos outros portos, porque, mais uma vez, né, é a história das cadeiras. Esses navios grandes não vão escalar todos os portos no Brasil. E nós trabalhamos bastante para que a gente seja um dos portos eleitos para receber esses navios grandes. Como é que estamos? Desculpa, pode concluir. E aí você pode me perguntar, poxa, Ademir, mas por que é importante essa escala direta? Por que a gente não pode receber navios menores? Porque na hora que você recebe navios diretamente, você tem um custo de frete mais baixo, você tem um transit time das cargas menor, né? O tempo de tráfego das cargas ele é menor, e com isso você consegue também ter estoques menores. O importador baiano, o exportador baiano, ele pode ter um estoque muito menor.
E isso faz com que haja competitividade para a economia. Como é que a gente está hoje? Eu estou falando a gente, já me colocando como Por favor. stakeholder, digamos assim, um interessado no sucesso do Taekwondo Porto de Salvador. Como é que a gente está hoje em termos Nordeste, em termos Brasil? Em termos de Nordeste, nós somos o principal porto exportador e importador. Quer dizer, na movimentação de longo curso, nós somos de longe o número 1. Em produtividade, nós somos de longe o número 1. Mas isso não significa que não tenhamos concorrência. Nós temos concorrência, sim. Até porque o nosso foco não é trabalhar apenas na carga baiana ou aquela carga originada próximo aqui do Porto de Salvador, né? Nós hoje temos uma equipe comercial que tem um foco bastante grande e ampliação da nossa área de atuação geográfica e da atratividade do porto. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha de forma bastante dedicada a desenvolver o mercado do norte de Minas, o mercado de Goiás. Sai hoje já por aqui carne congelada do Tocantins. Teriam outras opções, né, para o Tocantins, né? Essa carne que está hoje saindo por aqui, ela saía por Vila do Conde, um porto que fica em Belém do Pará. Fazia um caminho talvez muito mais longo. A carga do norte de Minas, ela estava saindo pelo Rio de Janeiro. Gente, é importante isso que ele está falando, porque quando barateia, quando fica mais curta a viagem, mais rápida a viagem, barateia também para a gente. Tem essa lógica envolvida. Exatamente. No final das contas, o brasileiro, e de uma forma geral, não tem ideia da importância para o seu dia a dia que o porto tem, né? Mas praticamente tudo que convive no nosso dia a dia, o pão que nós comemos, o arroz que a gente tem à mesa, os eletroeletrônicos que temos em casa, é difícil dizer alguma coisa, a não ser aquelas que vêm de uma área muito próxima, que não passam pelo porto. É bom quando você fala assim, porque desmistifica algumas imagens que estão no inconsciente, no folclore. Eu vejo muito filme de Hollywood e que cenas de bandidagem acontecem no porto, tráfico de gente, tráfico humano, morte. Acontece isso e isso prejudica o trabalho de vocês? Não, isso é de um passado... mas esse é um estereótipo que a gente tem que desmistificar, e a gente tem conseguido isso como? Elevando pessoas como empresas como a sua, Pablo, você, tendo um projeto de portas abertas onde a gente recebe tanto classes de ensino médio quanto universidades, para mostrar que hoje o que a gente tem dentro do terminal de contêineres de Salvador não deve nada ao que existe de melhor em tecnologia nos grandes portos no mundo. O que nos falta aqui é escala. Alguns executivos de empresas importantes que sentam nessa mesma cadeira, que nos dão o prazer de conversar aqui no Linha de Frente, falam muito sobre a importância de ESG. A governança, a responsabilidade social, a responsabilidade com o meio ambiente. Como é que sua empresa está encaixada nesse conceito? A nossa empresa já há bastante tempo tem um foco muito grande, foi uma das primeiras a aderir ao Pacto Global. Nós já fazemos vários acompanhamentos desde 2009. Nós agora, em final de 2021, nós aderimos ao novo mercado da Bovespa. Nós, desde 2013, temos uma parceria com a Dupont, onde nós conseguimos reduzir e praticamente eliminar a questão de acidentes com afastamento, né? Somos uma empresa certificada ISO 9000, hoje todos são, mas somos certificados ISO 14, e principalmente fomos a primeira empresa na área portuária certificada ISO 45000, que é exatamente, alguns nem sabem, que é a certificação ISO dedicada à segurança do trabalho. Bem, e é um item muito importante do trabalho de vocês, porque ali qualquer desatenção pode provocar um acidente. Eu quero conversar um pouco sobre a história da empresa mãe, da Wilson Sons. Queria saber antes como é ela hoje, qual é a formatação dela hoje, o que é que ela entrega para a sociedade, não apenas a sociedade baiana, mas o Brasil como um todo. E o que ela era antes, qual a relação que a Wilson Sons tem diretamente com a Bahia? A Wilson Sons nasceu aqui, né?
Quando isso? Quando? Em 1837, ela foi fundada aqui em Salvador. O primeiro escritório foi um escritório pequeno dentro da associação comercial. Durante o século XIX, a empresa teve uma imensa representatividade na economia brasileira, não só a baiana, porque a Wilson Sons era a grande importadora de carvão no Brasil. 70% do carvão consumido no Brasil era importado por nós, grande parte dele passava aqui pelo Porto de Salvador. E o carvão, na época, eu imagino que era energia elétrica. Era a matriz energética, né? Que foi sucedido pelo petróleo. A partir do momento que entrou o petróleo, o carvão perdeu sua representatividade. Então, por conta disso, nós durante o século XIX tivemos uma grande representatividade. A partir do momento da mudança da matriz energética, a empresa se reinventou. Ela, desde os seus primórdios, ela esteve muito dedicada à questão do apoio portuário. E o que é o apoio portuário? Agenciamento marítimo, rebocadores portuários e atividades de operação portuária. Isso, ao longo desses 200 e tantos anos, nós não perdemos. Mas, a partir do momento que o carvão desfeneceu, nós nos tornamos grandes importadores de produtos de varejo, né? Com lojas grandes no Rio, São Paulo. Em determinado momento, a sede saiu aqui de Salvador e foi para o Rio de Janeiro. Imagino que foi, como se chama no mundo do negócio, uma pivotagem. Ele pivotou o negócio, mas continuou forte. Exatamente. E aí, ao fim da Segunda Guerra, com a proibição ou a redução significativa das importações, a empresa mais uma vez se reinventou, trocou novamente de sócios majoritários e aí dedicou seu foco exclusivamente a essa atividade que hoje nós somos o maior operador de logística portuária no Brasil. Nós hoje estamos presentes em toda a costa brasileira, desde do Porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, até o Porto de Santana, no extremo norte do Brasil. Essa logística integrada que é responsável por mandar e receber mercadorias de outros continentes, inclusive. Exatamente. Aqui em Salvador e em Rio Grande, quando houve a privatização, nós entramos e ganhamos terminais de contêineres. Então, temos terminais de contêineres nesses dois portos. Mas nos outros portos, nós temos agenciamento marítimo, nós somos armadores sem navios, o que se chama de NVOCCs, e principalmente nós somos a maior empresa de apoio portuário. Nós temos a maior frota de rebocadores no Brasil. São mais de 80 rebocadores que nós mesmos construímos em 2 estaleiros no Guarujá. Eu só queria completar, né, sobre a representatividade da nossa baianidade. O nosso fundador, ele hoje está sepultado no Cemitério dos Ingleses, ali na Ladeira da Barra, do lado do Yacht Club. Aliás, vale uma visita naquele cemitério. É muito bonito. A vista e o lugar transmite muita paz. O fundador da Wilson Sons está lá. Num dos mausoléus com maior destaque. Tá aí, cultura também, João Gomes, cultura e história aqui com o Demir Lourenço. Ele é diretor executivo do TECOM, Terminal de Contêineres aqui do Porto de Salvador, o primeiro a ser privatizado no país. Está fazendo um balanço desses 23 anos aqui e que eu espero, e estou torcendo pelo que você está falando, vai ter muito avanço. Quais as perspectivas que vocês estão colocando para o negócio nos próximos anos, a médio e a longo prazo? Esse 1 bilhão de investimentos ao longo desses 23 anos, ele foi dividido em grandes ciclos e o terceiro está terminando exatamente agora, né? Esse agora é daqui a 1 mês e meio, quando nós vamos concluir o reforço do cais antigo e essa conclusão vai nos permitir poder utilizar pela primeira vez na nossa história 2 berços de atracação, cada um deles com 400 metros, portanto, adequados para receber os navios de 366 e cada um com 3 portêineres. Então, no total, nós temos 6 portêineres que serão dedicados para esses 2 berços. E vamos ter uma coisa que
em nenhum momento da nossa história a gente teve de uma forma tão representativa, que é ociosidade, né? Em praticamente todo esse tempo, a gente operou um berço, e sempre com o gatilho de crescimento da produtividade. Agora, o segundo berço, a partir de julho, ele entrando em operação, a gente já tem a produtividade no novo, mas vamos ter uma ociosidade bastante grande. O que isso traz de oportunidade, não só para nós, mas para a economia da Bahia, e eu vejo até para o governo da Bahia na atratividade de novos investimentos. Ociosidade. Isso na área portuária ela é muito rara. São momentos bastante importantes e que têm que ser bem aproveitados. Pode haver uma procura muito grande. Eu ainda quero conversar com você sobre uma operação que eu pude testemunhar, uma operação para transporte de equipamentos de energia eólica, e eu imagino que vocês tiveram uma participação importante. Só que antes eu queria falar da ligação do porto, do TECOM, com a sociedade, principalmente com a cidade. Vocês estão dentro da cidade. Aliás, a cidade começou por ali. A capital, a Bahia, começa a ser instalada por ali. Nesse sentido, eu imagino que o centro histórico pujante, bonito, atrativo, seguro, seja também importante para vocês. Estou falando isso porque a Aratu tem um lema, uma bandeira chamada Pelo Pelô, que é uma bandeira de revitalização, uma bandeira de promoção social, de cobrança das autoridades sobre o centro histórico. Nessa visão toda, o que é que você me diz do Centro Histórico de Salvador, de iniciativas assim e também de como o Porto está no ecossistema aqui da capital? Eu vou começar mencionando o fato que é um diferencial que nós temos. E aí, quando eu falo de nós, eu estou falando de todo o ecossistema, né? Os portos, no mundo todo, eles foram o início de grandes povoados que se tornaram capitais, cidades representativas. Então, eles normalmente estão em áreas densamente povoadas. Amsterdã, Roterdã, Hamburgo, todos esses portos eles estão em áreas densamente povoadas. E aí o grande desafio qual é? O convívio cidade-porto, né? E aqui na Bahia, lá em 2013, a gente teve uma coisa muito representativa, que foi a inauguração da Via Expressa Bahia de Todos os Santos. Sim, sim. E o que isso trouxe de grande vantagem? Uma ligação de poucos minutos entre a 324 e o Porto e vice-versa. Sem passar por dentro? Sem passar, nós não interferimos no tráfego da cidade e nem a cidade interfere no nosso tráfego. Tem um probleminha pontualzinho ali no final da Via Expressa de quem está descendo, mas essa é uma questão que nós já estamos conversando com o governo para resolver, que ainda confunde um pouco esse aspecto. Mas se você for em qualquer cidade portuária no Brasil, mesmo aquelas cidades pequenas, Itajaí, Imbituba, Santos, as pessoas não falam, mas o Porto incomoda absurdamente Santos e Santos ao Porto. Não é a nossa situação aqui. Então, essa é uma vantagem absurda. Fora isso, a nossa baianidade, né, o fato da empresa ter surgido aqui, ter muita história aqui, ela faz com que a gente tenha um compromisso que já está inserido na nossa cultura, de apoiar o desenvolvimento econômico, social e histórico. Muito bem. Costumo dizer, uma das coisas mais bonitas que você vê do centro histórico, se você não estiver olhando para ele, é exatamente o Porto de Salvador. Muito bem, é verdade. Tem muita beleza, tem poesia, tem metáforas que surgem das imagens ali no Porto. Conversando com você e falando sobre logística, sobre essa integração viária, me vem à cabeça a possibilidade de um equipamento importantíssimo como será a Ponte Salvador-Itaparica. Isso também está no olhar do TECOM, está no olhar de vocês, é uma reivindicação, algo que vai agregar também no propósito do TECOM? Eu acredito que sim, tenho convicção. Por quê? Porque vai reduzir distâncias. E na hora que você reduz distância, você aumenta a eficiência, você aumenta a competitividade. Hoje as cargas que vêm, e eu mencionei para você, por exemplo, do norte de Minas,
elas têm que contornar a Baía de Todos os Santos. Então, ao poder utilizar a ponte, elas vão ficar 100 quilômetros mais próximas. Nós vamos nos tornar 100 quilômetros mais competitivos em relação a essas cargas do que o contrário. O mesmo se aplica para o oeste. Então, eu vejo assim de uma forma muito favorável. Eu sei que tem diversas discussões sobre o projeto. Eu acho que isso não é uma questão que nos cabe, mas o principal é a ponte, o projeto da ponte, a ideia de ter uma ponte reduzindo a distância é uma ideia fantástica e nós somos totalmente apoiadores. Muito bem. E essas discussões são realmente válidas, são necessárias. Agora, se a gente tiver junto um propósito coletivo de que a ponte saia, todas me parece que serão equilibradas, harmonizadas e sanadas. Operação energia eólica. São peças enormes, precisam ser conduzidas para os rincões do estado da Bahia, onde a produtividade de energia eólica e solar são muito grandes e exigem também manobras no trânsito. Passou por vocês também isso, Demir? Passou por nós. O que aconteceu ao longo desses 23 anos, né? Os navios cresceram e nós que começamos com 2 berços de atracação, com 2 locais de acostagem, um deles ele tem 240 metros. Né? E já em 2013, mesmo os navios de cabotagem, e o cabotagem são aqueles navios que fazem apenas a costa brasileira, mesmo navios de cabotagem já tem 270 metros de comprimento. Então não cabem mais nesse berço. E aí ficamos nós com a infraestrutura, com equipamentos, eu tenho 3 portainers lá, e imaginando o que nós vamos, como é que a gente vai transformar esse limão numa limonada. Paralelo a isso, estava acontecendo o boom de energias renováveis. Né? E a gente olhou para aquilo e, poxa, olha, tem um mercado bastante interessante. Então, hoje, apesar do nosso core ser a movimentação de containers, dentro do Nordeste, nós somos um grande movimentador de cargas de projeto, se não o maior. E aí você pode até me dizer, poxa, Demir, mas é um pouco arrogante da sua parte dizer que vocês são maiores. Mas, por exemplo, eu tive o prazer de movimentar entre 2019 e 2020 13 navios que vieram da China com mais de 230 torres eólicas. Né? E aí quando eu falo da torre, eu falo do aerogerador, eu falo do hub, que é aquela peça que vem na ponta, onde são acopladas as pás eólicas, as pás, que são equipamentos com mais de 60 metros de comprimento. Então, 230 desses equipamentos dedicados ao Parque Lagoa dos Ventos, que fica no Piauí, foram descarregados aqui por nós. Olha aí, ó. Nós não éramos a opção mais próxima, mas nós fomos a opção mais confiável. Aquela que nós movimentamos todas essas 230 torres sem causar avarias, com preços adequados, com produtividade. Isso foi a razão do nosso sucesso. Muito bem, parabéns, vetor de crescimento também para outros estados e é bom saber disso. Antes de terminar a nossa conversa, que eu acho que pode ter uma segunda edição, porque tem muito assunto para a gente poder falar, eu quero falar sobre empregos. Atualmente, como é que a empresa é geradora de empregos diretos e indiretos? E isso pode ainda melhorar, aumentar no futuro? Não tem dúvida. Nós estamos, inclusive, aumentando. Agora, com a entrada do segundo berço, nós vamos aumentar. Mas, nesse momento, nós geramos 730 empregos diretos. O ecossistema que depende da nossa atividade, temos pelo menos mais 350 indiretos já terceirizados lá, dedicados à nossa operação. E eu diria que pelo menos 5 vezes mais trabalha no ecossistema dedicado a fornecer atividades e serviços para o porto e para as suas ações correlatas. Mais de 5 mil famílias baianas, então, de alguma maneira, contribuem para que esse negócio, que essa operação seja bem sucedida. Eu conversei com o Demir Lourenço. Posso pegar só um gancho? Fica à vontade. Eu acho que é importante, né?
alguns dos nossos equipamentos só nós temos na Bahia. Então isso nos trouxe uma outra responsabilidade. Eu sei disso porque eu estava lá atrás, quando começou, eu já estava aqui, poxa, operador de portênio, operador de estaca, operador de equipamentos de grande porte, não tem como você ir ao mercado e contratar. Então nós tivemos que treinar, que habilitar. Então uma coisa da qual eu me orgulho muito hoje é que nós temos um plano de carreira que as pessoas, os nossos colaboradores, eles entram em atividades mais básicas e são treinados por nós e vão ascendendo hierarquicamente dentro da empresa ao longo do tempo, né? Então, nós temos 23 anos de existência como Tecon Salvador e temos funcionários com 23 anos, que batem no peito, poxa, e gostam disso. Isso é bonito, isso é promissor. E quem sabe quando o Demir, hoje na condição de diretor executivo, daqui a algum tempo se aposentar ou for participar do conselho, quem sabe vai ser um ex-operador que será o diretor executivo. É uma forma da empresa também enaltecer os seus colaboradores. Parabéns pelo trabalho, é bom conhecer, é bom saber, é bom torcer junto, que com certeza o sucesso de vocês vai representar o sucesso do nosso estado. Muito obrigado. O Demir Lourenço, diretor executivo do Tecon, terminal de contêineres do Porto de Salvador. Mais uma conversa legal aqui no Linha de Frente, que eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo encontro.